Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje aqui no Vejam Só, um debate peso pesado. Eles já até me olharam feio. Não, mas o que eu posso fazer aqui? Eu sou magrinho, né? Se tem o Zeca como parâmetro, você vai ver que o debate hoje vai ser super pesado e um tema que, ó, vai ganhando corpo. Aqui no Vejam Só a gente fala bastante, todo mundo gosta demais, então fica ligadinho aí que vai ser bênção. Vou falar aqui do meu Instagram rapidinho, Zeca_Pereira, chega por lá, mais uma plataforma aí pra gente poder interagir. Recebo muito carinho dos nossos telespectadores, obrigado. Todo mundo que passa por lá também. Deixa eu já apresentar os meus convidados, depois o tema, para a gente poder começar a nossa conversa. Com muita alegria que recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o professor Átila Ribeiro, ele que é do Instituto Teológico Dunamis. Professor Átila, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite novamente. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz a todos os telespectadores. Mais uma vez eu reitero, é sempre uma alegria, sempre um prazer poder, de alguma forma, contribuir aqui com a temática do programa, revê-lo, essa simpatia em pessoa, nos familiarizamos muito, e conhecer hoje aqui o pastor Igor Alessandro, já o via pelas redes sociais, e conhecê-lo aqui também, outra pessoa fantástica, né? Grandão, mas com um coração maior do que ele. Maior do que ele. Deus abençoe, pastor Igor, Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. E eu posso mandar um abraço aqui hoje, Agora. Quero mandar um grande abraço para minha família, minha esposa Letícia, meus filhos Tainá e Yuri, todos os meus amigos, alunos que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para que eu estivesse aqui hoje, pudesse participar. Deus abençoe a vida de vocês. Beijo no coração de todos, meus pais, enfim, todos os meus amigos que contribuíram. E eu espero corroborar mais uma vez, Zeca, com o tema proposto pelo programa. Sem dúvida, vai ser uma bênção aqui para a audiência do Vejam Só também, aprender um pouquinho, Átila, com muito que Deus tem dispensado na sua vida de conhecimento, sempre que está aqui uma bênção. O pessoal dos teólogos do Espírito Santo também aparecendo muito aqui no Vejam Só. Nossa audiência lá é enorme, a gente recebe muito contato de lá. Obrigado pelo carinho, a gente fica muito feliz. E quando nós marcamos a sua agenda aqui, Átila, a Angélica perguntou, o Átila vem, quem que nós vamos convidar para debater com ele? Eu falei, tem que ser alguém com o mesmo tamanho e peso, senão vai ficar desproporcional, né? Tem que ser alguém forte. E não só forte fisicamente, mas intelectualmente também, para a gente ter um debate bom aqui e vai ser benção. Bom, antes da gente entrar no debate, vamos falar do Instituto, Átila, rapidinho, por favor. Amém. Bom, eu sou diretor do Instituto Teológico Dunamis, Poder para Romper. Trabalhamos ali com teologia, línguas bíblicas, hebraico bíblico, grego bíblico. A nossa preocupação é voltada em especial para a sua chamada, sua vida espiritual e sua vida intelectual. Nós tentamos fazer ali uma harmonia desses três pontos para que nós possamos crescer juntos. Então, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, nosso Instagram, PR Átila Ribeiro UFC, Instituto Teológico Dunamis também no Instagram. Entre em contato conosco, faça uma aula experimental. Temos aula presencial, aula online, tanto de teologia quanto línguas bíblicas, como eu já citei. Então, vai ser um prazer ter você estudando conosco. Entre em contato com a irmã Letícia, ela vai te receber. Ela que é a patroa, Zeca. Ela que fala, ela que manda. Eu só obedeço. Então, entre em contato conosco, ela vai te receber super bem. Agende uma aula conosco, eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Boa, obrigado, Átila, pelas informações. Os contatos já apareceram. Vamos ficar à sua disposição no nosso perfil do Instagram. Então, chega por lá, manda uma mensagem, fala que viu aqui no Vejam Só. Tá bom? Vai ser benção. Mais uma indicação aí de um local que Deus preparou para que você se prepare para o seu ministério também. Obrigado, meu irmão, de novo, pelo carinho. E nós temos o privilégio, né? Já até falamos dele aqui também, né? Já não tem surpresa nenhuma. O pastor Igor Alessandro, ele que é um amigo do Vejam Só também, sempre muito parceiro aqui do programa. Ministro lá da igreja Uma Palavra de Vida Church. Pastor Igor, obrigado, meu irmão, de novo por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Graça e paz. Amém, Zeca. Graça e paz, pastor, professor Átila, que eu tenho realmente acompanhado também, glória a Deus. E para mim é uma alegria e também uma honra poder estar novamente, né, compartilhando e também crescendo na graça e no conhecimento, porque cada debate a gente sempre aprende um pouco mais, né? E, claro, mais uma vez nessa manhã juntos para glorificar a Deus. Agradeço ao Zeca, agradeço a Angélica, agradeço também ao pastor Átila, estarmos
estarmos reunidos aí para debatermos um assunto que é claro que a gente não vai resolver essa questão hoje, mas vamos brigar um pouquinho. Ó, mas eu já vou falar agora aqui, ó. O Átila vai olhar pro texto que o irmão vai falar e ele vai falar assim, esse daí é facinho, facinho. Esse não tem problema. Esse é tranquilo. Não conta de estratégia. Rapaz, esse daqui eu conheço, cara. Conheço. Ele é assim, pode preparar. Mas a alegria mesmo. A alegria é nossa, meu irmão. E, ó, apesar do nome... Vamos falar da igreja primeiro, depois eu faço o comentário. Vamos falar as observações, as informações, pastor. Nós estamos ali, nós somos da Uma Palavra de Vida Church, estamos na Avenida Parada Pinto, 787, na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. Nós estamos em cima da bênção, ela fica na sobreloja do Banco do Brasil, né? Em cima do Banco do Brasil, de fácil acesso, estamos ali preparados realmente para te receber, sempre com uma palavra firme, uma palavra forte, uma palavra de ensinamento e, é claro, sempre preparando realmente aí homens e mulheres para justamente aí viver nesta terra em nome de Jesus, em Cristo Jesus, tendo aí essa intimidade com o Senhor. Amém. Com as informações da igreja, os contatos que o pastor Igor disponibilizou já passaram, vão estar salvos lá no nosso perfil do Instagram. Mas o que eu ia comentar, pastor, é que assim, o nome da igreja é bem moderno, né? Sim. Mas o estilo é assembleano raiz. Terno, gravata e o sapato. Nem Salomão, certo? Não, nem Salomão tinha um sapato desse. Eu vim de tênis, eu estou até com vergonha aqui, vou até esconder aqui que o sapato tá demais. O Igor. Não, mas é sério. Tá quando demais, Igor. o assunto é teológico, então a gente se prepara, né? Até tem que estar à altura justamente aí do debatedor. Então... Os meninos sopraram aqui. É um assembleano mais moderno, porque o assembleano tradicional era um sapato colorido, né? Era um vermelhão. Isso é verdade, vocês têm razão. O pessoal da produção já soprou aqui. Mas obrigado, viu, Igor? Eu que agradeço. Pelo carinho Muito obrigado. Irmão sempre gentil aqui com o Vejam Só. Bom, vamos lá. Vamos entrar na nossa conversa aí. Pode colocar o tema na tela. Bom, nosso debate é sobre pré e pós-tribulacionismo, né? E a pergunta é, se a igreja não passará pela grande tribulação, como explicar os textos indicados, Mateus 24, Apocalipse 7, onde eles falam respectivamente dos escolhidos e dos mártires. Então nós vamos entrar nessa conversa agora. E nós vamos fazer naquele formato, como é uma opinião bem polarizada, bem dividida, nós vamos dar tempo aqui aos nossos convidados, tá bom? Eles vão fazer a fala inicial, tempo livre para colocar o caminho que eles vão seguir, tá bom? E aí, a partir da próxima fala, 5 minutos para cada um, para a gente dividir certinho, todo mundo falar e ter o mesmo tempo. Mas é claro, tá, meus irmãos? Se precisar concluir, não tem problema, depois a gente compensa na fala do outro, tá tudo certo. Aqui não vamos encontrar problema nisso, nós vamos resolvê-los, tá bom? Átila começa, depois o pastor Igor responde, então. Vamos lá, Átila. Maravilha. Deixa eu só, antes que eu entre aqui nos argumentos, eu esqueci de mandar um abraço para 3 pessoas especiais. Só, eu não favor, posso deixar então de mandá-los, que é o meu pastor Fabrício Cardoso, um irmão. Beijo no coração, é um privilégio ter você como meu pastor e um casal de amigos também que está nos ajudando aí numa batalha muito grande que nós estamos lutando juntos. Pastor Edivan Matos e missionária Edma Grazielli. Casal de amigos que Deus nos confiou, juntamente com meus pastores. Estamos aí em oração por uma causa abençoada e Deus vai nos dar vitória. Beijo no coração de vocês 3. Amo vocês. Bom, agora eu posso entrar nos argumentos. O tema proposto para esse debate, um tema muito especial. O tema é, se a igreja não vai passar pela grande tribulação, como explicar, ou quem são os escolhidos de Mateus capítulo 24, em especial verso 31, e os mártires de Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 14. Com essa temática, nós temos pelo menos uns 3 ou 4 pontos para esmiuçarmos aqui. Primeiro ponto, se a igreja não vai passar, eu preciso falar sobre a natureza da igreja. Pela grande tribulação, preciso falar sobre a natureza da grande tribulação. Na minha perspectiva, no meu ponto de vista, a natureza da igreja, a natureza da grande tribulação impede que a igreja esteja aqui durante esse período. Então, na minha primeira fala, de forma bem panorâmica, eu vou abordar os 2 textos e explicando aqui categoricamente a natureza da igreja e a natureza da grande tribulação. E em terceiro e quarto lugar, posteriormente, vou falar sobre o propósito ou alguns propósitos da grande tribulação que também vai impedir a igreja de estar aqui nesse período. Por exemplo, sobre a natureza da igreja, Zeca e pastor Igor. A igreja, ela é o corpo de Cristo. O corpo do qual Cristo é o cabeça. De acordo com Efésios capítulo 1, verso 22,
capítulo 5, verso 23, e Colossenses, capítulo 1, verso 18. De acordo com 1 Coríntios 11, 12 e Efésios 5, 23, ela é a noiva de Cristo. Efésios 5, 25 diz que ela é o objeto do seu amor. A Bíblia diz em João 15, verso 5, que ela é os ramos dos quais Cristo é a videira e a raiz. Além desses textos, 1 Coríntios 3, 9, Efésios 2, 19, verso 22 até o 22, ela é o edifício do qual ele é a base, a pedra angular. Então existe entre o crente e o Senhor uma união, uma unidade. O crente não está mais separado de Cristo, mas é trazido para perto dele. Então, primeiro ponto, se a igreja estiver na grande tribulação, ela estará sujeita à ira, ao julgamento e à indignação que é característica desse período. E por causa da sua união com Cristo, ele, da mesma maneira, estaria sujeito ao mesmo castigo. Só que, de acordo com 1 João, capítulo 4, verso 17, Cristo não pode ser julgado novamente. O texto diz, nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Então a igreja, ela foi aperfeiçoada e liberta desse julgamento, de acordo com Romanos 8, verso 1, não há condenação, João capítulo 5, verso 24, 1 João 4, 17, o texto que eu já citei. Então, se a igreja fosse novamente sujeita a julgamento, as promessas de Deus não teriam efeito e a morte de Cristo seria ineficaz. Então, de acordo com Apocalipse, capítulo 3, verso 10, a natureza das provações da grande tribulação vai ser revelar a degradação e a necessidade do coração regenerado. Então, nessa perspectiva, reverendo pastor Igor e Zeca, a natureza da igreja torna desnecessário essa aprovação. Além disso, ainda sobre a natureza da igreja, em Apocalipse, capítulo 13, verso 7, mostra que os santos são vencidos. E todos os que estiverem na grande tribulação serão submetidos à besta e, através dela, a Satanás, que vai dar à besta o seu poder. Então, se a igreja estivesse nesse período, ela se sujeitaria a Satanás. E Cristo perderia o seu lugar como cabeça, reverendo pastor Igor. Ou ele mesmo, por causa da sua união com a igreja, estaria sujeito à autoridade de Satanás. A pergunta é, isso é possível? É possível Cristo se sujeitar a Satanás? Já visto sua ligação com a igreja, sua união com a igreja? Então, nós temos a natureza da igreja que impede isso daqui. A esse argumento, eu ainda acrescento que a natureza da grande tribulação. Segundo ponto, embora alguns pós-tribulacionistas confundam as tribulações que passamos com a grande tribulação, existem pós-tribulacionistas como George Led, Robert Gundry, que concordam que haverá uma futura tribulação que ainda não se cumpriu. E nós temos textos claros na Bíblia que indicam isso. Jeremias capítulo 30, verso 7 diz que é um período sem comparação. Mateus capítulo 24, Marcos 13 diz que vai ter uma aflição tal como nunca houve e nem nunca haveria. E Apocalipse capítulo 7, verso 14, que é um dos textos do nosso debate de hoje, diz que quando vai se referir a esse período, o texto diz, estes são os vindos da tribulação, da grande. Eu estou fazendo uma leitura aqui do texto literal à luz do grego. O texto grego diz assim, ó, nós temos duas vezes o artigo definido sendo reforçado. De acordo com Daniel Wallace, na página 62 de sua gramática, ele diz que a repetição do artigo reforça a declaração. Então tem que traduzir como a tribulação, a grande, destacando aquele período. Além disso, o texto também em pauta traz aqui um tempo presente da forma participial. A expressão ali, a expressão erkomenoi, é um verbo no tempo presente, a sua forma participial, no nominativo masculino. Nós temos 6 tempos verbais no grego, divididos em 2 partes, os tempos primários e os tempos secundários. O tempo presente faz parte do tempo primário, indica uma ação contínua. Esse particípio, por exemplo, é chamado de particípio contínuo. Eu não sei se o pastor Igor vai defender se aqui está falando do arrebatamento da igreja, que estão vindo da grande tribulação. Se for o caso dele defender, ele vai ter um problema seríssimo, porque essa ação acontece várias vezes. E eu acredito que o pastor também vai acreditar que o arrebatamento é uma vez só. Sim. Se esse texto ele fazer menção do arrebatamento, ele vai ter que mudar da posição dele pós-tribulacionista para a posição do arrebatamento parcial, porque isso aqui indica uma ação feita várias vezes. Esses são os que estão vindo da grande tribulação. Então, a natureza da igreja, a natureza da grande tribulação,
que é a ira do próprio Deus, impede da igreja estar nesse período. E o referido texto de Apocalipse, capítulo 7, versos 13 e 14, eu vejo que é, no meu ponto de vista, eu falo isso, obviamente, com todo o respeito devido, indefensável ao pós-tribulacionismo. E eu vou concluir aqui e depois eu vou continuar os meus argumentos. Boa. Vamos ver a defesa, então. Vamos ver. Já que você falou que não tem defesa, vamos deixar o Igor falar. Vamos lá, pastor Igor, por favor. Bom, esse tema já me traz um pouco de conforto, né? Porque eu creio, sim, que a igreja estará na grande tribulação, visto que até mesmo no tempo dos apóstolos, o próprio Senhor Jesus já falava a respeito de perseguições, né? O Senhor falou que como a igreja é o corpo de Cristo, não poderia realmente passar por tantas perseguições, dissensões, tribulações, enfim. E a gente vê justamente aí, lógico que em Mateus capítulo 5, versículo 10, os cristãos sendo perseguidos, João capítulo 17, versículo 14 também fala a respeito da perseguição, do ódio do mundo contra realmente os escolhidos, e também Mateus capítulo 10, versículo 16. Então, assim, falar que a igreja ela não pode estar aqui porque seria algo machucar o corpo de Cristo novamente, nós vemos no decorrer da história que não foi bem assim. Os cristãos sempre passaram justamente por perseguições ferrenhas, visto que até mesmo no tempo da igreja, né, vamos falar da patrística, vamos falar do próprio Senhor Jesus, dos apóstolos, até dos reformadores, eles sempre acreditaram justamente que a igreja passaria, e com texto, com base de texto, sobre a tribulação. Eu não quero ser aqui desagradável com todo o respeito, a teoria, a corrente do pré-tribulacionismo, ela nasceu em 1830, século XIX, e ganhou uma grande proporção, por quê? Visto que os pentecostais, como eu, pentecostal clássico, que vim também da Assembleia, respeito muito realmente os assembleianos, tenho realmente o pé vermelho na Assembleia, só que eu, por ler a palavra, por entender diferentemente, eu creio que justamente a igreja ela estará, visto que o próprio tema do debate, que é Mateus capítulo 24, ele deixa muito bem claro que o Senhor, ele os enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos da terra e outro da extremidade. É interessante que esta mesma trombeta, ela também faz parte da trombeta que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, e fala justamente ali do povo escolhido, como também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Então é a mesma trombeta, onde a igreja está realmente ali presente neste período. Então, assim, eu declarar que a igreja não está presente ou não estará passando por uma grande tribulação, eu estou completamente fora e tirando textos muito óbvios aqui. Uma pergunta que até eu quero fazer para o pastor Átila é que é o seguinte, né? Em Mateus capítulo 24, os pré-tribulacionistas, vocês acreditam realmente que a igreja estará passando realmente aí por essa grande tribulação? Se são os escolhidos e os santos, como o próprio tema diz, por que então eles não subiram no arrebatamento? Não existe coerência no sentido de duas classificações de santos ou escolhidos, ou salvos. A palavra do Senhor, ela diz até queria fazer uma pergunta retórica, se o pastor Átila, ele divide entre judeu, gentios e também cristãos, que daí nós teríamos também uma outra confusão, uma outra problemática, no sentido seguinte: se um judeu se converte, ele pode ser judeu de raça, mas ele é o nosso irmão, visto que é o nosso irmão, é um cristão também e faz parte da igreja. Eu quero até deixar um outro tempo para depois, para a gente realmente começar a falar. Continuar. Não, tranquilo. Vai responder. Posso? Vai, claro que pode. Deixa eu só colocar ali a enquete e aí a gente já volta. Aqui, acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você localiza toda a interação com o programa. Põe na tela aí, por favor, produção, a enquete que nós deixamos lá. E, na verdade, nós deixamos a mesma pergunta do programa para você comentar. Então, tá aí, você vai lá e vai ter aquela caixinha aberta para você colocar a sua opinião também, tá bom? E aí a gente tenta colocar aqui durante o programa, tá certo?
Irmão, nós vamos marcar o tempo agora, 5 minutos para cada um, tá bom? Pra gente deixar certinho. Então vamos lá, Átila, por favor. Ficou umas perguntas boas aí para você responder. Maravilha. Vamos lá. Bom, vamos lá. Ele deixou algumas perguntas e eu vou responder, obviamente. Qualquer pergunta que o senhor precisar fazer, pode fazer. Eu vou tentar responder, obviamente, no meu ponto de vista. Mas eu gostaria de tirar uma afirmação que o senhor fez quando eu disse que a igreja não vai passar pela tribulação, pelo fato da sua natureza. Deu a entender na fala do nobre pastor, eu também não quero ser deselegante, nem preciso falar isso, que eu disse que a igreja não pode sofrer, não pode passar por tribulações. Não foi isso que eu disse. É o que passou, sim. Na verdade, ela não vai passar pela grande tribulação, porque a natureza da igreja e a natureza da grande tribulação impedem isso. Quando nós falamos que a igreja está sofrendo aqui, e devido a isso ela vai sofrer também na grande tribulação, nós temos que distinguir a natureza das tribulações agora com a grande tribulação. Agora, por exemplo, eu não acredito que o senhor crê que essas tribulações sejam a ira de Deus. Não. Obviamente não. Sinais. Então, pronto. Então, aqui, nós estamos resolvida essa parte. Por quê? A natureza da grande tribulação, ela é a ira do próprio Deus. A pergunta que nós temos que fazer aqui é, a grande tribulação é a ira do diabo, das nações ou dos homens? Não. É a ira de Deus sendo canalizada através deles. Por exemplo, ao tratar desse período, em Isaías capítulo 24, verso 1, aliás, Isaías 24 ao 27, é conhecido como o pequeno Apocalipse de Isaías. Sim. No verso 1 ele diz, o Senhor vai devastar e desolar a terra. No 26, 21 ele disse, o Senhor vai sair do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores. Falando desse texto, Joel 1,15 fala que é a assolação do Todo-Poderoso. Sofonias 1,18 diz que é a indignação do Senhor. Apocalipse, capítulo 6, versos 16 e 17, olha o texto. E disseram os montes e os rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Esse texto está no singular, em algumas versões, mas os melhores manuscritos trazem no plural. Não é aqui essa discussão, independente, fala da ira de Deus. No verso 18 do capítulo 11 de Apocalipse, diz, na verdade, nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Aí eu não vou tratar todos os textos aqui da ira, para não ser muito extenso, mas capítulo 14, verso 7, capítulo 14, verso 10, verso 19, 15, verso 4, 15, verso 7, 16, verso 1, 16, verso 7, 16, 19, 19, verso 1 e 2, mostra, então, que a grande tribulação é a ira de Deus. Então, a igreja não vai sofrer essa ira. Pastor Igor, uma outra coisa sobre a grande tribulação e sua natureza é os dois propósitos principais da grande tribulação. Primeiro propósito, provar os que habitam sobre a terra. A expressão grega de Apocalipse 3,10 diz assim, ó, Hot eperesas tão logo tes hipomonesmu kagosetereso eketes hora tu perasmu meles erkestai epites oikumenas roles. E a expressão aqui, ó, perasai tu katoikuntas epitesges. A expressão peiraça e tentação, de acordo com o comentário bíblico expositivo de Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, sem dúvida, trata-se de uma referência ao tempo da tribulação que João descreve em Apocalipse 6 ao 19. Além disso, a expressão os que habitam sobre a terra, a expressão grega é tu katoikuntas epitesges. Esse período tem em vista aqueles que habitam sobre a terra e não a igreja. Em segundo lugar, a mesma expressão ela ocorre em Apocalipse 6:10, 11:10, 13:18, 12, 14 verso 6 e 17 verso 8. Na utilização, João oferece não uma descrição geográfica, Zé, interlocutores, ouvintes, preste atenção. Quando ele usa os que habitam sobre a terra, ele não está falando de uma descrição geográfica, mas uma classificação moral. Tiezen diz o seguinte, no seu dicionário, a palavra habitam, usada aqui, que é katoikel, é muito forte. Ela é usada para descrever a totalidade do Deus que habita em Cristo, em Colossenses 2:9, e é usada para a moradia permanente de Cristo no coração do crente, em Efésios 3:17. Dos demônios retornando para obter posse absoluta de um homem, em Mateus 18:45, Lucas 11:26, diferente da palavra oikel, que é o termo geral para habitar, e de pairoikel, que tem a ideia de transitório. Então, o termo katoikel inclui a ideia de permanência. Dessa maneira, o julgamento referido em Apocalipse 3:10 dirige aos habitantes da terra, daquele dia. Aí, Tiezen diz o seguinte, aos que estabeleceram na terra como se fosse a sua verdadeira casa, aos que se identificaram com o comércio e a religião,
desse período. O pastor Igor é professor de hebraico, ele sabe, por exemplo, essa expressão em hebraico é Yoshevet Tevel e também Yoshevet Haaretz. O Tanar, que é o Antigo Testamento judaico, que é um acróstico, traduz a primeira expressão, menciona 5 vezes e 20 vezes a segunda. Usando a primeira expressão, Isaías 26, 18, eu concluo aqui. Ele usa a expressão hebraica, pastor, o seguinte: Harenu halnu kemo yalad nu ruach yoshet bal naseh eretz uval ipenu yoshevet tevel. Aqui, ele exclui, ele bota os habitantes do mundo, ele exclui o povo de Deus. Então, em Apocalipse capítulo 3, de acordo com o comentário judaico, diz o seguinte, aqui pelo contexto, os que habitam sobre a terra, como em Isaías 26, 18, refere-se a todos os seres humanos sobre a terra, exceto aqueles devotados ao Senhor. Vou parar aqui, volto a fala para o senhor, e depois eu continuo e respondo a pergunta que o senhor fez. Isso. Em relação à pergunta, o senhor falou, mas não respondeu. Então, assim, quando nós vemos a palavra do Senhor, a gente entende, claro, até mesmo em Daniel, capítulo 7, versículo 16, essa pergunta, tem muitos, até ia fazer uma pergunta retórica, o senhor acredita que esse povo, os escolhidos ali, são os judeus, em Mateus 24? Ou é a igreja? Os eleitos do texto, do verso 31, que aparece também no verso 20, verso 22 e no verso 31. São Sim, os judeus? Israel, então, os judeus. Não poderia ser realmente os judeus, por quê? Porque propriamente em Mateus, capítulo 24, no próprio capítulo 24, ali está muito claro que Jesus está falando realmente para um povo que aceitou a ele, que está crendo nele, que vai realmente seguir e tudo. Então, assim, ele fala a respeito dos sinais, ele fala a respeito daquilo que há de acontecer, enfim. E até é interessante, porque em Daniel também nós vamos entender que muitos, até pré-tribulacionistas, classificam Daniel como uma profecia nacional. Mas lá na frente nós vamos entender, porque Daniel, capítulo 7, versículo 16 até o 18, ele vai falar o seguinte: cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo. Quer dizer, Daniel ele não entendeu a visão, então ele pediu explicação. E aí o Senhor então vai falar com ele. Assim me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais que são quatro reis e se levantaram da terra, mas os santos, esses santos, não são os judeus. Por mais que muitos acreditam, né, os pré-tribulacionistas acreditam que esses santos sejam realmente os judeus, né, por causa da terra, enfim. Esses santos aqui está muito claro que realmente são os cristãos. Ele fala assim, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então aqui fica muito claro realmente que Daniel ele não está falando a respeito dos judeus e sim da igreja, e sim daquilo que nós vamos estar vendo. Eu caracterizar justamente que Mateus 24 fala simplesmente de judeus, eu estou descaracterizando completamente os versículos que aqui estão. Vamos supor, na grande tribulação não vai haver conversão, como está em Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Como também em Apocalipse capítulo 16, versículo 9. E também em Daniel 12, versículo 1 até o 2, também vai falar a respeito disso. Então, o que eu concluo com tudo isso? É o seguinte: esse tema que está falando, quem são realmente os escolhidos de Mateus 24 e também os mártires de Apocalipse, é necessário que a igreja passe por essa grande tribulação. Até justamente para fazer aquela, como eu posso dizer, para peneirar justamente aqueles que realmente devem subir ou não. Porque se eu colocar que a igreja ela não passará, não estará realmente na grande tribulação, eu estou fazendo aquilo que no começo do nosso debate falou, e isso realmente já tem uma tese, dizendo que a igreja não pode sofrer, que a igreja não pode, porque Jesus ama tanto a sua igreja, é o corpo da igreja e tal, e ela não pode passar realmente por essa situação, pode passar por essa, vamos dizer, por essa ira de Deus. Mas a ira de Deus, ela vem expressamente para selecionar o povo justamente para subir. Aí fala realmente dos mártires. Quem são esses mártires? São aqueles que foram lavados, que se lavaram suas vestes na grande tribulação. Quer dizer, eles estavam na tribulação e foram lavados as suas vestes, quer dizer, passaram por todo esse processo, entre aspas, para subir. Então, é necessário que nós estamos vendo, principalmente nos tempos em que nós estamos vendo hoje, que é necessário a igreja passar justamente aí por esse lavado
lavar espiritual? Boa. Posso? Pode. Claro, Bom, show agora. vou começar agora de trás para frente. Sim. Então, o que vai lavar... Primeiro que o texto não diz que eles lavaram o sangue na tribulação. Lavaram as vestes na tribulação. Foi no sangue do cordeiro. No sangue do cordeiro, no sangue Só do corrigindo. cordeiro. Bom, então, deu a entender, nobre pastor, que Sim. precisa passar pela tribulação. Deu a entender, não. O senhor disse Aqueles isso. que estão vivos, né, que estarão vivos neste período. Tá. Deu a entender, olha o que o pastor Igor fez aqui, pessoal. Então, ele deu a entender, inconscientemente, que o sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, parece que é insuficiente, porque se é necessário a igreja passar pela tribulação para fazer essa seleção, ora, meu Deus, é um ponto De forma equivocado, alguma, não. indefensável. Foi De o que forma eu alguma. entendi. Agora, ele diz o seguinte, é sobre a questão de Mateus 24 e Daniel capítulo 7. Em primeiro lugar, pastor Igor, respondendo já a sua pergunta anterior, sim, não sou eu que falo, é a Bíblia quem divide em 3 povos. Coríntios capítulo 10, verso 32. Portai-vos de maneira que não cause escândalo nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Ou gregos, no texto lá está elesim, no grego, que é gregos. Gentios, né? Então, divide em 3 povos. Daniel capítulo 7 não pode ser a igreja. Primeiro, a igreja ainda era um mistério oculto no Antigo Testamento. Cristo vai fazer menção em Mateus 16, 18, futuro da igreja. A igreja é formada a partir de Atos capítulo 2, com a habitação do Espírito Santo e etc. Eu tenho pelo menos aqui umas 6 pontos para a igreja mostrar que a igreja foi formada a partir de Atos capítulo 2. Em segundo lugar, o texto diz em Daniel 7, capítulo 7, que eles receberão o reino, aquele é uma promessa para Israel. A grande tribulação, o segundo objetivo da tribulação, é preparar Israel para receber esse reino, além da multidão de gentios. Um terceiro ou quarto ponto que o senhor disse aqui é que não vai haver salvação durante a grande tribulação. Ora, Apocalipse capítulo 6 fala dos mártires da grande tribulação. Apocalipse capítulo 7 fala deles e nós vamos ver uma multidão sendo salva durante a grande tribulação. Então, isso aí o senhor está defendendo algo indefensável. Segundo ponto. Agora, sobre o texto de Mateus capítulo 24, vamos lá. Os eleitos do contexto são os judeus que são instruídos por Cristo a fugir do sábado, no verso 20, que ouvirão a falar de falsos Cristo, ou Messias, nos versos 22, 23, o verso 23 e 24. Ouvirão que o Cristo pode estar no deserto, no verso 26. Mas, pastor Igor, a expressão filho do homem, um título messiânico nunca usado em referência à igreja, será visto por todas as tribos da terra vindo do céu. Esse texto, essa expressão filho do homem, nunca é usada em referência à igreja. Ele vai reunir os seus escolhidos, a expressão leu o adjetivo eclectos, de uma extremidade do céu, no verso 30 e 31. Por contexto, esse é o eleito de Israel, não da igreja. Quando nós comparamos Mateus capítulo 24 e o verso capítulo 1 Tessalonicenses 4, 17, que foi o que o senhor comparou as trombetas e tal, dizendo que é a mesma, é verdade que existe algumas semelhanças entre o arrebatamento e a segunda vinda. O senhor não acredita que é a mesma trombeta? Vamos lá. Existem também algumas semelhanças, pastor Igor, entre o primeiro advento de Cristo e o segundo advento. Mas eles são os mesmos? Não. E nós sabemos que não são os mesmos. Por quê? Porque as diferenças mostram isso. Nós sabemos disso. Então, são as diferenças que são importantes quando nós vamos comparar Mateus capítulo 24, verso 31, com Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Existem diferenças suficientes, meus amados ouvintes e pastor Igor, entre essas duas passagens para nós concluirmos claramente que deve ser evento separado. O doutor Steve McAvoy, ele disse o seguinte: as diferenças entre as declarações de Tessalonicenses de Paulo e Mateus 24, 31 superam em muito qualquer proposta de semelhança. Por exemplo, onde Paulo menciona o escurecimento do sol, como está em Mateus 24, verso 29, onde a lua não vai dar mais a luz, em Mateus 24, 29, as estrelas caindo do céu, verso 29 do Mateus 24, os poderes do céu sendo abalados, no verso 29, todas as tribos da terra lamentando, no verso 30, todo mundo vendo a vinda do Filho do Homem, no verso 30, onde Paulo menciona isso? Não tem. Ou Deus enviando anjos, em Mateus 24, 31. Por exemplo, quando nós comparamos essas duas passagens, examinamos de forma categórica,
10 segundos. Tá, nós percebemos que essas diferenças são categóricas. Vamos lá. Em Tessalonicenses, é o próprio Cristo que vem. E está sendo usada ali, pastor Igor, a expressão hoteltos, hokyrios. O pronome ali dá ênfase, o próprio Cristo. Em Mateus, são anjos. Agora, sobre as trombetas, para eu concluir, Mateus 24 é a trombeta para reunir Israel no final da tribulação. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, é a trombeta do arrebatamento para a transformação dos santos, que não tem em Mateus 24, transformação, ressurreição, levada ao céu. E a trombeta de Apocalipse, ou as trombetas, são trombetas de juízos. Então, nós temos 3 tipos de trombetas escatológicas no Novo Testamento, que não são as mesmas. Eu volto a palavra para o senhor. Então, para responder a respeito da conversão que eu disse, Apocalipse capítulo 9, versículo 20, diz o seguinte: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e a ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, e que nem podem nem ouvir e nem andar. Isso é Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Apocalipse 16, versículo 9, com efeito, os homens que se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram de lhe darem glória. Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2, que eu creio realmente, o senhor crê que é Israel, mas aqui está claro: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Bom, essa é a pergunta, né? A primeira pergunta. A segunda pergunta, fica muito claro em Mateus capítulo 24, versículo do 3 até o 14, que isso não se trata, Jesus não está falando a respeito dos judeus. Por quê? Acho que o senhor crê que essa parte que aconteceu sobre, né, essa diáspora tudo do ano 70 pelo imperador Tito. Então, olha só, no decorrer da história, nós bem sabemos que não houve, né, aqui está escrito aqui, deixa eu achar aqui, no Monte da Oliveira, só um minutinho só para... Tá. Aqui está falando a respeito daqui. E certamente ouvirás de rumores de guerra, vedes que não vos assusteis, porque é necessário assim que aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos e vários lugares, porém isto não é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar as outros, levantar-se-ão falsos profetas, enganarão a muitos, né? Versículo 14, será pregado o evangelho do reino para todo mundo, para testemunho de todas as nações. Enfim, aí depois, aqui ele vai falar a respeito, no 24, vai falar que o sol, né, como o senhor falou, né? Nesse tempo, no ano 70, nós não vimos realmente o sol se escurecer, a lua perder a sua claridade, nós não vimos as estrelas caírem. Quer dizer, ele está falando de fenômenos completamente naturais ali. Isso não aconteceu, isso vai acontecer. Então não pode, diante de todas essas coisas, essas situações, nós não podemos bater um martelo dizendo que justamente Jesus está falando ali, Mateus 24 está falando a respeito do povo judeu. Visto até mesmo se fosse para o povo judeu, se o judeu se converte, ele deixa realmente de ser da religião judaica, ele passa a ser um cristão. Sendo cristão, automaticamente ele vai ser o nosso irmão. O senhor comentou a respeito de alguns teólogos, estudos. Albert Barnes, ele vai falar a respeito desses eleitos, ele vai falar o seguinte: a palavra significa cristãos, os escolhidos de Deus. Isso se refere à destruição e tal, significa que Deus enviará os seus mensageiros. E aqui embaixo ele está falando, e reunirão os que estão em um lugar seguro para que não seja destruído com os judeus. Se refere ao último julgamento, como sem dúvida em sentido primário ou secundário. Está falando realmente do tempo do fim. E.W. Bullinger também vai falar... 40 segundos, tá? Tá, ele vai falar a respeito. Quem são os escolhidos? Quem recebeu a palavra. Atos, capítulo 2, versículo 41, e 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Tem também João Calvino, eu não sou calvinista, tudo, mas ele fala, ele descreve o efeito, né, ele descreve o efeito de seu poder, que ele enviará os seus anjos para reunir os eleitos da parte distantes do mundo. Então, ele aqui, e depois fala de Adam Clarke, né, só para resumir. Sim. Então, todos esses historiadores, esses teólogos, eles colocam
Mateus 24 e também Apocalipse 7, não como o povo judeu, mas como o povo escolhido, o povo cristão, a sua igreja, a igreja de Cristo Jesus. Não é mais assembleano raiz. Porra, já citou Calvino. Mas o pessoal é assim, Átila. Eles fala de Calvino, fala de... Na hora que Calvino... Ah, não, Calvino tá aqui é bom. Coisa, ele cita, né? Você viu, os caras são bons, eles são bons. Eu posso ser? Claro, a palavra é só 5 minutos, vamos lá. Em primeiro lugar, pastor Diego, sem querer ser delicado e... Imagina. O nome disso aí, gente, é falácia da autoridade. O que é a falácia da autoridade? O texto não dá base para defender o que ele está dizendo. Olha o que ele citou. Ele diz que o Adam Clarke, parece, traduziu eleitos em Mateus 24 como cristãos. Puxa... não dá nem para responder essa questão, porque, na verdade, nós temos ali o contexto. O contexto não dá para traduzir eclectos, um adjetivo, como cristãos. Impossível. Ele pode tentar fazer uma ligação, como ele ligou lá com o texto cá, o texto lá, essa expressão aparece 8 ou 9 vezes no Novo Testamento, e etc. Mas traduzir ali é um equívoco. Vamos lá. Eu vou continuar de onde eu parei. Quando nós comparamos, pastor Igor, essas duas passagens, nós vamos ver, por exemplo, em Mateus, o Filho do Homem vem nas nuvens, enquanto em 1 Tessalonicenses, os crentes sobem nas nuvens. Em Mateus, os anjos reúnem os escolhidos, como eu já disse. Em Tessalonicenses, é o próprio Cristo. Eu mostrei no grego a expressão hot e autos, kyrios, o uso do pronome dando ênfase. O próprio Cristo vai reunir. No Sermão do Monte das Oliveiras, pastor Igor, nada, absolutamente nada, é dito sobre uma ressurreição. Enquanto o texto de Tessalonicenses é o ponto central, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. Além disso, a ordem de subida está ausente em Mateus. Onde o senhor consegue me apresentar ali, pastor Igor? A igreja saindo da terra e indo para o céu em Mateus. Não tem. Apesar de ser a parte central da epístola. Além dessas diferenças, a ordem dos eventos é diferente entre as duas passagens. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, os crentes são reunidos no ar e levados para o céu. Em Mateus 24, eles são reunidos após a chegada de Cristo à terra. Para alguém estabelecer a opinião de que Mateus capítulo 24, verso 31, se refere ao arrebatamento, ele deve reconciliar as diferenças, não simplesmente apontar algumas semelhanças. Assim, as diferenças nas duas passagens apoiam a alegação de que falam de dois eventos distintos. Agora, quanto tempo? Para acabar 2 minutos. 2, opa, maravilha. Tem tempo. O termo eleito, pastor, anote aí, na memória. O termo eleito é usado 3 vezes em Mateus 24. Verso 22, verso 24, verso 31. Se nós pegarmos Marcos 13, verso 20, 22 e 27, que é um texto paralelo, é mais provável que o autor use essa expressão para se referir à mesma entidade nos 3 versículos. Em Marcos 13, 23, Loinaida, no seu dicionário, só disse alguém que traduziu o texto, Loinaida, no seu léxico grego-português do Novo Testamento, baseado em domínios semânticos, que é o uso da palavra no seu contexto, traduz a expressão grega ali, a expressão é o seguinte: Dias tu eclectus hus exelexato ecolobos semtas remeras. Olha a tradução deles. Mas por causa do seu povo escolhido que ele escolheu, ele diminuiu aqueles dias. McCarville, só citou mais um teólogo, né? McCarville diz o seguinte: a regra do contexto impede o entendimento do eleito de Mateus 24, 22 e verso 24, como referindo-se a Israel. Então, 9 versículos depois, se referindo à igreja. No verso 22 e no verso 24 é para Israel. 9 versículos depois se refere à igreja. Assim, sem alguma indicação de transição no significado pretendido para outro eleito, em Mateus 24, 31, deve significar o mesmo que Mateus 22 e 24. Agora, uma das razões mais fortes, mais convincentes, de que Mateus 24, 31 não é uma declaração do arrebatamento, é que esse versículo, pastor Igor, inclui citações de passagens do Antigo Testamento. Especificamente, Deuteronômio capítulo 30, verso 4. O texto diz em Mateus 24, 31, e ele enviará os seus anjos com uma grande trombeta. Ele reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Olha o que diz Deuteronômio 30, verso 3 e 4. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para as extremidades do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali.
Então nós temos profecias para o ajuntamento de Israel no final da tribulação. Isaías capítulo 65, verso 9, o hebraico diz ali a expressão, meus eleitos, a expressão ali é verirá, herdarão a terra. Ali o senhor também dá aula de hebraico, o senhor sabe que ali nós temos um construto plural, né? Septuaginta traduz com a mesma palavra, eclectoi, de Mateus 24. A diferença é que está no plural aqui, no hebraico é um construto. Sim. Então nós temos ali promessas para o ajuntamento de Israel. Então, gente, eu acabei de apresentar aqui, eu vou concluir, depois eu continuo de onde eu parei, essa ligação de Mateus 24 com 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, como o pastor fez, não tem como sustentar, porque tem muita diferença. E os eleitos aqui são Israel, por contexto. Mostrei aqui Marcos 13, verso 20, traduzido por Loinaida no seu dicionário. Expliquei as profecias dos eleitos e vou explicar mais textos falando sobre o ajuntamento de Israel no final da grande tribulação, para herdar o reino, como ele citou Daniel, capítulo 7, verso 16, e passou o entendimento de que fosse a igreja. Indiscutivelmente, não é a igreja, é Israel. Então, engraçado que, com todo respeito ao professor Átila e a sua sabedoria, nós vemos que a palavra eclectos, que é escolhidos, ou realmente aí os santos, ela aparece em termos aí 23 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes, na maioria das vezes, tirando realmente algumas classificações, santos dos santos e tal, essas coisas assim, em todas as vezes que essa palavra santos ou escolhidos aparece, ela se refere à igreja. E é por isso que Mateus, por isso que eu estou falando a respeito disso. Quando Mateus 24 está falando a respeito dos escolhidos, dos santos, automaticamente a gente já entende literalmente que é a igreja. Visto porque Apocalipse capítulo 13, versículo 7, também vai falar a respeito que assim, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Estes santos também não traz uma conotação dos judeus. Porque se eu acreditar que realmente essa palavra santo se destina à nação de Israel, ou os judeus, eu vou estar falando que existem duas classificações de salvos no céu. Porque em Mateus 24, né, vocês acreditam, quando eu digo vocês, falando sobre os pré-tribulacionistas, acredito que a igreja já subiu, certo? Se a igreja já subiu, então tem pessoas aqui. Então vai ter duas classificações realmente de santos? Não pode ter. De salvos, melhor dizendo, não pode ter. Então assim, tanto Apocalipse capítulo 13, versículo 7, que fala a respeito dos santos, na grande tribulação, ela fala o seguinte, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade para cada tribo, povo, língua e nação. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 até o 10 também vai falar a respeito disso. E quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e consumiu. Essa cidade santa, né, muitos acreditam que realmente seja Jerusalém, mas não é. Aqui, ó. E o diabo sedutor foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, onde já se encontram não há só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e noite pelo século dos séculos. Então aqui, nós vemos claramente, nesse argumento que eu estou trazendo, né, que haverá realmente os santos na grande tribulação, a igreja estará lá, porque senão eu começo a acreditar que existem duas classificações de santos, e não pode, no céu não existe. Se você aceitou, né, se nós aceitamos a Cristo Jesus e recebemos como único suficiente Salvador, independente da minha nacionalidade, da onde eu vir, eu sou um cristão. Como cristão, eu sou igreja. Né? Então, aqui fala a respeito dos santos. Um outro argumento é que está lá, que eles serão reunidos após a tribulação. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, como eu havia falado, o sol se escurecerá, a lua dará a sua claridade, as estrelas cairão dos firmamentos, os poderes dos céus serão abalados. Nós não vimos isso no ano 70, quando o imperador Tito, né, destruiu o templo e tal, e teve a diáspora, né, o espalhar de todos os judeus. Isso não pode ser caracterizado como o ano 70, porque aqui aconteceu algo que realmente foram fenômenos naturais que abalaram, aqui está, abalaram muito as coisas. E aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão. Quer dizer, no ano 70, nem todos os povos da terra se lamentaram.
Amém? Então, assim, tem muitos argumentos. E assim, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Quer dizer, não viram o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, porque isso é realmente algo muito escatológico, é lá na frente. Então, eu não posso concluir que, neste período, a igreja já foi arrebatada. Só que, assim, eu não vejo... Tem muitas pessoas que acham que o pós-tribulacionismo, falam assim, não, eles gostam de sofrer, porque é muito... Eu gostaria, eu já fui. Né? Sou masoquista. Deixar muito bem claro, assim, com todo respeito aos eu já fui pré-tribulacionista. Só que, assim, lendo muitos versículos, lendo realmente, estudando muitas coisas, então a gente conclui. É claro que eu gostaria de ser um sabe? Imagina, eu não vou passar por uma tribulação, sim. Antes da tribulação vou estar com Cristo, mas os textos, a gente não pode vir realmente contra isso. Até a ressurreição... 40 segundos, pastor. A ressurreição dos mortos acontece no soar da última trombeta, e na próxima, então, a oportunidade eu vou falar a respeito da última trombeta. Então, o senhor falou de 3, só que está falando da última, e na Bíblia Sagrada fala de 7 selos, 7 cálices e 7 trombetas. O tempo é maravilhoso, né? O tempo é maravilhoso. Neste bloco tem mais uma fala só para cada um. Uma de cada, ok. Uma de cada, tá bom? E aí a gente vai encerrar. Então, vamos lá. Perdão. Vou voltar a palavra. Eu achei no começo que você quer ser provocativo, mas o Igor tá melhor. Você viu o que ele falou agora? Eu li a Bíblia, eu estudei e virei pobre. Eu não disse nada. Sabe por que eu falei isso? O pastor Átila gravou um vídeo que ele falou assim, porque eu não sou pós-tribulacionista. Daí ele fala, olha, se eu quero ser um pós-tribulacionista, é só não ler a Bíblia. Entendi. Agora foi ele se sentiu, tá vendo, ele se sentiu alfinetado. Mas depois ele falou assim, com todo respeito aos pós. Foi bem. Uma brincadeira lá no Instagram. Lógico. Bom, vamos lá, para não perder aqui o foco do debate, né? Primeiro ponto. Pastor Igor mudou uma vez, pode mudar de novo. Não tem problema não, pode voltar para cá de novo. Brincadeira. O pastor criou ali um estromo. Estromo é um espantalho, um boneco de palha. E começou a bater nele. Obviamente, eu não sou preterista, pastor. Eu não fiz nenhuma afirmação dizendo que alguma coisa já aconteceu ali, a questão da sol escurecer, Cristo ter voltado no ano 70. Quem afirma isso são os preteristas. E é indefensável essa tese, inclusive. Tá? Então, não defendo isso. Nisso nós estamos de acordo. Tudo isso aí vai acontecer mesmo no futuro, perfeitamente. Escurecer o sol e tal, Cristo voltar em glória, não há problema aqui. O problema é o senhor harmoniar isso aqui com o arrebatamento. Outro ponto. O senhor disse que a expressão eclectos ali, né, que os eleitos, tem que ser traduzido como Israel ali, como a igreja, porque em alguns textos traduzem. Ora, não é sempre. Na sua grande maioria. Então, mas não é sempre. Contexto rege. No Novo Testamento, a totalidade. Então, e os anjos eleitos? Qual a palavra usada? Eclectos. Então, não é sempre que é a igreja. Cristo, o eleito. Mas aí está falando da pessoa de Cristo. Eu só disse totalidade, não é totalidade. Já tem um ponto equivocado aqui. Então, percebam, pessoal, que o contexto rege a tradução da expressão eleito. Em Mateus capítulo 24, eu já fiz e não vou fazer de novo uma ligação mostrando que Mateus 24 e Tessalonicenses capítulo 4 não tem uma ligação, uma semelhança total. Tem muito mais diferenças do que semelhanças. Então, essas diferenças mostram que trata-se de dois eventos distintos. Bom, ainda continuando sobre o termo, a questão de salvação, o senhor disse o seguinte, então, quando o judeu aceita Cristo, ele faz parte do povo de Deus. Óbvio. Perfeito. Nós não podemos confundir a escatologia nacional de Israel com a escatologia individual. Agora nós estamos na era da igreja. Converter-os pode ser de qualquer nação. Sim. Se torna igreja, povo de Cristo. Mas há uma escatologia para a nação de Israel. Isso é muito claro em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Romanos 9, passado de Israel. Romanos 10, presente. Romanos 11, futuro de Israel. Paulo diz no versos 25, 26 e 27. E todo Israel será salvo. O que Israel está dizendo ali? A nação, porque há uma escatologia nacional para Israel. Sobre os salvos da grande tribulação, o senhor citou um texto onde pessoas não se arrependeram. Ora, o texto está lá, realmente. Só que aqueles que não se arrependeram, isso que já indica que teve pessoas que se arrependeram, aos que não morreram. Sim. Então, pastor, esse texto não desfala o capítulo 6 dos mártires da tribulação. O capítulo 7, que é o tema do nosso debate, que mostra que algumas pessoas vão se converter, entre aspas, na grande tribulação. Então, esse termo não exclui o outro. O senhor acabou fazendo inconscientemente, claro, botando a Bíblia contra a própria Bíblia. Apocalipse 6 e 7 diz que vai ter salvação, ou pelo menos pessoas que são salvas no seu pensamento, como o senhor disse no primeiro bloco,
é o arrebatamento no capítulo 7, eu disse que não pode, porque o verbo ali é um particípio contínuo, o senhor disse que é. Então, o senhor se contradiz na sua fala. Bom, eu vou continuar aqui de onde eu parei para concluir o meu tempo, eu estou falando um pouco rápido, porque o tempo é curto. Nós temos profecias desse ajuntar de Israel no Antigo Testamento, e nós vamos perceber agora, com essa minha fala, que tem tudo a ver com o que está acontecendo em Mateus 24. Vamos lá. Eu já citei Isaías 65, verso 9, dizendo que os meus eleitos, expressão barrirá, verirá, né, que é um verbo com um adjetivo no construto. Jeremias 23, 3 diz: eu mesmo reunirei o remanescente do meu rebanho, de todos os países para onde os arrastarei, os trarei de volta às suas pastagens, e eles frutificarão e se multiplicarão. No capítulo 29, verso 14, o mesmo Jeremias diz: e eu te ajuntarei, Deus dizendo através dele, né? E eu te ajuntarei, Israel, de todas as nações para onde te expulsei, e te trarei de volta ao lugar de onde te enviei ao exílio. No verso 8 do capítulo 31, mesmo Jeremias: e eu reunirei da parte remota da terra uma grande multidão, retornará para cá. No verso 10, aquele que te espalhou, Israel, o ajuntará. No verso 8, eu recolherei das partes mais remotas da terra, eles voltarão aqui. E, por fim, o 30 texto segundos. tá ao toque de uma grande trombeta, pastor Igor, o mesmo de Mateus 24, ó. Assim como Jesus indicou que a reunião dos eleitos dos 4 direções do mundo acontecerá conjunto com uma grande trombeta, a expressão grega ali é kai apostelei tus angelus autu metá salpingos megalis, tradução literal, grande trombeta. Isaías 27, 13, no hebraico novamente, o texto diz ali, ó, ensina que há uma grande trombeta e eles vão ser juntados também. O texto em hebraico é Verhayá Bayon Rahu Itká Bechofar Gadolo, com uma grande trombeta. Tradução literal do hebraico. Embora Isaías 11, versos 11 e 12, não se refira a uma grande trombeta, é paralelo de Isaías 27, 13, porque se refere ao mesmo reagrupamento de Israel. Naquele tempo, diz o texto, o Senhor levantará de novo a mão, resgatar o resto do seu povo, os sobreviventes da Síria, do Egito, aí tem Patros, Etiópia, de Elão, de Senad, de Emat e das ilhas do mar. Levantará o seu estandarte, ou a bandeira entre as nações, reunirá os exilados de Israel e recolherá os dispersos de Judá dos 4 cantos da terra. Em seu contexto, essa passagem indica que quando o Messias, o raiz de Jessé, no verso 1 e no verso 10, me refiro a Isaías 11, vier para governar e transformar o mundo como um estandarte ou uma bandeira, ele vai reunir o remanescente disperso do seu povo, desde os 4 cantos da terra. Bom, gente, o texto de Mateus, capítulo 24, está bem resolvido. Ali o contexto indica Israel. Essa reunião, os eleitos do contexto ali, eu mostrei verso 22, 24, 31, o contexto é Israel. A percepção do tempo ela é engraçada, né? 6 minutos para explicar um texto bíblico é muito ou é pouco? Parece muito, né? Mas é pouco. 6 minutos rolando com faixa preta no tatame é muito ou é pouco? Muito. Meu Deus do céu, é muito. É muito. Parece pouco, mas é muito. É o oposto, né? Você olha pro relógio lá do tatame, passou 10 segundos, você já quer ir embora. Já quer ir embora. Aqui, rapaz, passa voando. Ó, nós vamos encerrar o bloco com a fala, então, do pastor Igor. 5 minutos, pastor. Tá certo. Mas o debate ele está realmente, sabe, muito bom, graças a Deus, mas a gente precisa entender o seguinte, Mateus 24, a gente está batendo muito nessa tecla, né? O pastor Átila está falando a respeito que não são ali os santos escolhidos, eu estou afirmando que realmente, por causa até dos efeitos, né, naturais que aconteceram ali, né? Então a gente não diverge nisso daí. Aqui falando das trombetas, a palavra do Senhor, a ressurreição dos mortos, ali na palavra de Deus, está falando que acontece no soar da última trombeta. O senhor concorda com isso? No última trombeta? O soar, a ressurreição, então. Tá na Bíblia. E aí, o que acontece? Ele falou a respeito de muitas trombetas. E nós entendemos que no último dia da tribulação, haverá realmente a ressurreição dos mortos, enfim. Os textos estão aqui. Por isso que eu faço esse comparativo justamente com Mateus 24, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Por quê? Porque porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvido a sua voz de arcanjo, né? O Senhor fala assim, uma vem com o Senhor falando, outra com o anjo. Aqui está realmente falando.
o Senhor, porquanto o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então está aqui falando da ressoada da trombeta. Depois nós vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, também fala a mesma coisa do ressoar da trombeta, da última trombeta. Num momento de um abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por que eu faço esse paralelo? Porque em Mateus capítulo 24, ali está falando a respeito de uma trombeta. E o Senhor, ele não poderia simplesmente reduzir toda esta profecia simplesmente a um povo, que é o povo judeu. Aqui está muito claro que fala a respeito da ressurreição dos mortos, fala dos corpos transformados também dos santos. Então está falando de nações, está falando de povos, está falando de muitas pessoas, né? O senhor deu aí detalhes de algumas trombetas no Antigo Testamento, concordo com muita coisa que o senhor falou ali, enfim, mas nós precisamos entender o contexto, e eu não estou falando que o senhor não está entendendo, mas assim, entender aquilo que o Senhor está falando. Ele está abrangendo, ele está falando abertamente, ele está falando de povos, ele está falando de nações, ele está falando de muitas coisas. Até mesmo assim, falar de aliança do Cristo e a igreja, né, que realmente a gente precisava, até acho que não vai dar tempo em relação a isso, falar a respeito da aliança. Por quê? O seguinte, muitas pessoas acham que nós estamos aqui justamente salvos por causa de uma aliança de Abraão. Só que em Gálatas, capítulo 3, versículo 15 e 16, o Senhor fala assim: irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas que foram feitas a Abraão, está falando realmente dos judeus, e ao seu descendente, não é no plural, não diz, e aí ele reafirma, Paulo reafirma ainda, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então está falando de uma aliança. Romanos capítulo 2, deixa eu falar também, Romanos 2, 28 e 29, fala assim: porque não é o judeu aquele que apenas exteriormente, nem é incircunciso o que é somente na carne, porém judeu é aquele que é o interiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito, segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então assim, aqui está muito claro que o apóstolo Paulo, ele está falando a respeito de uma aliança que não está falando expressamente do povo judeu, mas está falando da aliança que nós temos em Cristo Jesus. E Cristo, quando estava falando a respeito de Mateus 24, ele já estava falando de uma aliança entre povos, entre nações, não reduzindo justamente aí a sua volta, a sua vinda, a simplesmente a um povo. Porque aí entra aquela questão, né? A igreja, a igreja em Mateus 24 já está arrebatada, e nós, como pós, ela ainda está aqui justamente aí sofrendo e também vivendo, sendo também acompanhada e também protegida pelo Senhor. Vou precisar chamar o intervalo. Nem me olha com essa cara aí pedindo, não, que não tem. Agora é intervalo. No próximo bloco, aí os irmãos vão ter a oportunidade de fazer, infelizmente, as conclusões, né, as considerações finais. O Igor começando e o professor Átila finalizando o programa de hoje. Antes do intervalo, rapidinho aqui pra gente, ó. Telefone da grade. Quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho do reino, para o seu ministério, não é verdade? Procure pela grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Código 11 3115-0819. 3115-0819 é o telefone da grade. Além disso, redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer a nossa programação, o nosso conteúdo. Tenho certeza que você vai curtir, preparado, pensado para você e para toda a sua família, tá bom? Tem uma variedade de programação aqui que eu tenho certeza que você vai curtir. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Já estamos de volta, recebendo aqui nos nossos estúdios o professor Átila Ribeiro, pastor Igor Alessandro
Eles que já no primeiro bloco colocaram as suas opiniões, visões, interpretações, a leitura que eles fazem do texto bíblico e como eles respondem à nossa pergunta. Neste bloco, as considerações finais, né, a conclusão do tema, tá bom? O bloco é mais curtinho e, por isso, cada um deles terá 4 minutos para fazer as suas considerações finais, tá bom? O pastor Igor vai começar, ter a honra de iniciar, e o professor Átila, então, encerra o programa de hoje. Vamos lá, pastor Igor, 4 minutos por mão, as considerações finais. Amém. O debate, espero ter realmente aí contribuído e muito bom estar, né, debatendo com o professor Átila aí, que eu realmente me dobro sobre essa sabedoria que o irmão tem, que Deus continue te usando muito, o Zeca, a Angélica. E eu queria deixar realmente, queridos, Mateus 24, versículo 22, 21 e 22, nesse meu tempo, né, que diz o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O verso acima, ele fala a respeito dessa grande tribulação. Então, se você é pó, se você é pré, se você é meso, se você, né, acredita realmente de alguma forma, eu creio que todos nós devemos estar preparados, ou para subir antes, ou para subir no meio, ou para subir no momento realmente desta grande tribulação. O que vai fazer a diferença não é realmente a corrente doutrinária que nós servimos, mas aquilo que carregamos como fé genuína no nome santo do Senhor Jesus. É claro que no decorrer da história, muitos cristãos passaram por muitos flagelos, por muitas perseguições, como nós, no nosso tempo de hoje, né? Onde existe realmente uma perseguição, até então no Brasil, uma perseguição meio que até então camuflada, mas está realmente mudando essa história para pior. Acima de tudo, nós devemos realmente guardar a nossa fé em Cristo Jesus. Se nós vamos subir antes ou depois, independente disso, nós temos que estar esperando Cristo Jesus, como o próprio Senhor realmente nos declarou e nos avisou que nós devemos estar preparados. Mais uma vez, agradeço realmente aí esse tempo, né? E muito obrigado por mais uma vez. Pensei que ia apanhar bastante, acho que foi só um pouquinho. Pastor Igor, a gente que agradece o carinho do irmão. Obrigado novamente por Amém. estar aqui. Deus abençoe muito sua vida, o ministério também. Os contatos que o nosso irmão disponibilizou estão todos lá para você, nosso perfil oficial do Instagram. Leve o nosso abraço também à querida amada igreja, tá bom? Amém. Muito obrigado. Professor Átila, a palavra está com o irmão. 4 minutos, por favor. Eu também quero fazer minhas palavras do nobre pastor Igor. Foi um imenso prazer Amém. poder discutir esse assunto com o senhor de forma tão maravilhosa, respeitosa, reverente, com muito temor a Deus. Puxa, suas considerações finais aí são fantásticas. O importante, meus queridos, é nós estarmos convictos e prontos para nos encontrarmos com Cristo. Claro, eu como pré-tribulacionista vou dizer para você estar preparado, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. O pastor vai discordar um pouco de mim nesse ponto, mas eu penso que o importante é você estar preparado. O que nos divide, pastor Igor, são apenas 7 anos. Você vai ficar aí 7 anos sofrendo, depois a gente sobe, depois você sobe, eu te aguardo lá. Aí você é judeu. Só para descontrair. Você é judeu. Só para descontrair. Bom, gente, é importante isso. Agora, sobre o ponto aqui, vou destacar alguns pontos aqui importantes. Observaram que na minha primeira fala eu havia citado Apocalipse, capítulo 7, versos 13 e 14, e o pastor tinha afirmado que ali era o arrebatamento. Ele deu uma recuada porque ele percebeu que esse texto não advoga o arrebatamento pós-tribulacionista. Para ele defender o arrebatamento ali, ele vai ter que mudar de pós-tribulacionista para arrebatamento parcial, porque ali é um particípio contínuo. Em segundo lugar, eu mostrei aqui nas minhas falas que em Mateus capítulo 24, nós temos o verso 21, 22 e o verso 31, usando a palavra eclectos, que é eleitos, e por contexto, mostrei que a regra do contexto é aplicável a Israel. Também fiz uma ligação de Mateus capítulo 24 com 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, o texto que o pastor tinha dito que era igual, tinha a mesma coisa. Nós mostramos as N diferenças que tem, mostramos o ajuntamento, a profecias que seria juntar Israel depois da vinda do Messias para juntá-los, para eles herdarem o reino. Coloquei o paralelo de Daniel capítulo 7, verso 16 em diante, que ele citou. Em suma, eu acho que ficou muito bem claro que Mateus capítulo 24 não é uma profecia do arrebatamento. A igreja era um mistério. Cristo não mencionou o arrebatamento ali porque não era o assunto.
nós temos que voltar para o verso 3 do capítulo 24, porque Jesus está respondendo às perguntas que foram feitas para ele. Por isso que ele não falou sobre o arrebatamento. Por contexto, ali é a segunda vinda de Cristo em glória. Para eu concluir, o pastor parece que havia falado sobre a questão de Gálatas, capítulo 3, falando que Israel e a igreja é a mesma coisa. Ele falou de contexto. Se eu só voltar para os versos 7, 8 e 9, olha o que o texto diz, pastor. Sabeis, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. A expressão ali é sintopistou Abraão. Nós temos a preposição sim. O senhor disse que não é calvinista, então o senhor é sinergista, entre aspas. Sinergismo é a doutrina, tem a preposição sin, que é junto. Sim. Eu estou junto com o senhor aqui, não estou? Mas eu não sou o senhor, e nem o senhor é eu. O texto diz: serão abençoados junto com o crente Abraão, mostrando aqui dois povos distintos. Agora, em Cristo, nessa era, nessa dispensação, tanto judeu, que vou tornar a dizer o que eu disse antes, são cristãos, crendo em Cristo, é um povo só. Aliança. Exato. Cristo. Agora, nós teremos que fazer um outro debate sobre as alianças aqui, não é o assunto, né? Mas a questão da teologia da substituição, queridos, essa teologia da substituição precisa ser rejeitada. E eu concluo aqui. Para concluir, vai lá. Eu concluo aqui dizendo que ficou muito bem claro que o texto de Mateus capítulo 24 não faz menção do arrebatamento. Ele não vai conseguir, já acabou minha fala, não dá para falar mais, mas ele não vai conseguir apresentar a ressurreição dos santos ali, transformação, aquelas trombetas que ele citou ali. Eu disse que são 3 tipos. Mateus 24 é para Israel, 1 Coríntios capítulo 15 é a trombeta do arrebatamento, que é seguida da ressurreição e transformação, e a de Apocalipse, as trombetas de Apocalipse é de juízo. Em suma, eu agradeço uma vez mais a participação. Gratidão. Deus abençoe a todos vocês. Zeca, é sempre um privilégio corroborar de alguma forma. E depois eu queria fazer um contraponto em um outro próximo debate sobre se o pré-tribulacionismo é novo. O senhor citou aqui e eu acabei me esquecendo de... Falou. Eu acabei esquecendo de argumentar, mas não é novo, viu, pessoal? Não é novo. Todos eles vêm aqui e falam também. O Juliano Fraga veio aqui, ele falou: quero falar disso de qualquer jeito. Pois é. Um abraço, meu amigo Juliano Fraga. Senão não dá. Depois da próxima agenda, anota aí, Angélica, vai vir falar nós vamos falar do aliancismo e do dispensacionalismo. Perfeito. Aí nós vamos marcar essa pauta aí. Falou que tem que ser rejeitado de qualquer jeito, eu quero ver. Vamos encerrar o programa de hoje, senão eu vou ficar falando aqui, os caras colocam mais debate ainda. Obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria. Os contatos que o professor Átila disponibilizou estão salvos para você lá no nosso perfil do Instagram. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor o Ministério do Irmão, o Instituto Teológico também, chega por lá, manda uma mensagem, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, a edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.